como é o caso, por exemplo, de Estados Unidos e Canadá com relação aos latino-americanos, né? Então, os países eles podem estabelecer algumas restrições ao indivíduo para que ele ingresse naquele país. Então, se você pretende obter um visto, por exemplo, para os Estados Unidos, um visto de turismo, você precisa comprovar que você tem algum motivo para voltar para o Brasil, né? Então, se você tem emprego fixo, se você tem patrimônio, se você tem... aí eles fazem uma análise, de certa forma, até meio discriminatória, mas é permitido porque a concessão do visto é um ato discricionário do país que o concede, É um e ele ato de vai império, verificar, né? então, se você faz jus ou não ao ingresso naquele país. Então, se você, por exemplo, se você não consegue comprovar nenhum vínculo no Brasil, se você não tem patrimônio, não tem emprego, não tem nada que possa representar o seu retorno ao Brasil, né? Se você é o chamado imortal, né, aquele que não tem onde cair morto, é muito provável que o país ele vá negar, por exemplo, o visto de turista. Por quê? Porque há uma presunção de que o indivíduo ele vá ingressando como turista, ele posteriormente ele vá ali homiziar-se às autoridades administrativas do país e se tornará um imigrante ilegal. O Mercosul, então, é só apresentar o documento pessoal. De identidade, né? A CNH não pode, carteiras de conselho de classe também não, é a carteira de identidade. Eu já vi No uma Mercosul vez, não é necessário o visto, né? Porque a situação é tão difícil em todos os países que não importa para onde você vá, né? só vai. Eu vi uma vez que tinha uma pequena burocracia em relação ao veículo. Por O exemplo, veículo, você, tem que ter salvo uma o melhor placa, juízo, né? você precisa de seguro. Na, Não, e o na, veículo precisa ser seu, né? ser seu e ter um seguro de viagem, né, internacional. Isso é necessário para você transitar em alguns países aqui da América Latina. No nosso país hermano aqui, para transitar ali em Pedro Juan Cabaleiro, você não precisa não. Que Ah, tá liberado ali. se você quiser qualquer coisa, põe um adesivo de uma faculdade de medicina que fica mais tranquilo. Aqui Bom, nós temos um. Deixa eu entrar no assunto mais uma vez, aproveitando aqui, já que o professor Fabrício falou do nosso município irmão de Pedro Juan Caballero. Aqui nós temos na lei de imigração um instituto interessante que é o chamado residente fronteiriço, que é a possibilidade de concessão de um documento para que aquelas pessoas que, por exemplo, em cidades irmãs, como é o caso de Ponta Porã no Brasil e Pedro Juan Caballero no Paraguai, para que a pessoa possa ter autorização para transitar pelas duas cidades, ou para que ela possa trabalhar, ou que o seu filho possa estudar em uma das escolas. Então, o residente fronteiriço é um instituto novo no direito brasileiro que permite que haja uma identificação específica para as pessoas que vivem nessa situação aí de trânsito diário entre um município e outro. beleza. Prometo não falar mais. Bom, agora aí continuando essa análise aí de pequenos perrengues que você pode passar como um turista, uma outra situação que vale a pena a gente comentar é se, por exemplo, você vai e aluga